mantenhas dignidade. Se você pensava como boa de tudo, boa de tudo na Guiné-Bissau, irmão, se você está enganado. Guiné-Bissau que para de surpreender. Não é vídeo, não vai ter se um caso super escandaloso, que a mim tem memória, assim, chega de ouvir coisa dessa. Está a tratar de caso de Guintes que acusado na 30 1 de novembro de uma tentativa de golpe de Estado. Aquele caso que bem leva a captura de parlamento e de governo para uma Rússia com embalo. E que depois que manga bosta chama de Tribunal Militar Superior. Bom, que tempo ainda, pelo menos, o Tribunal Militar Superior? Gosta já não. Mas que tempo que escândalo aconteceu no mês de março. A minha coisa aperta a boca até agora. Mas vou prestar atenção. Fala assim, está a tratar de dois documentos altamente explosivos que está a revelar um caso muito escandaloso. Está a tratar de acordo número 2/2025 do Tribunal Militar Superior. Esse aquele acordo. Outro está a tratar de um despacho de que Guintes está chamado de presidente do Tribunal Militar Superior. Que tudo aquele acordo divulgado. De que não trata dele? Vou prestar atenção. Esses factos estão a remontar, estão a tratar de casos que aconteceram na 2023, no dia 30 de novembro. De como o Parsi falou com a Guintes Ministro da golpe, logo que ele servir de pretexto para ele umaru e assaltar o governo e assaltar o parlamento. Esse baquim que bem acusado, até condenado naquele caso. Nós estamos no papel de coronel Vitor Chongo, que dado 8 anos de prisão e depois ser cercado de Forças Armadas. Que é acusado dele? É acusado de como e do comando de forma ilegítima, ilegal. Depois, é acusado de como usa arma de forma ilícita. É acusado de desobediência, sequestro e obstrução à autoridade pública. Assim que Vitor Chongo acusado dele e dado 8 anos de prisão naquele caso. Depois não tem Major Ramaliano Mendes, que dado 9 anos de prisão e expulsado também de Forças Armadas. Não tem Major Lamine Camara, que dado 7 anos de prisão e expulsado de Forças Armadas. Esses estão introduzidos para poder reavivar a memória, para saber que aqui na trata dela. Não basta só fazer vídeo, explica a parte final, bom, dar mais detalhes, ok? Aquele Guintes, ou é acusado, ou é condenado, aquele dita Tribunal Militar Regional, salvo era assim que é chamado. Quero a mim falar para dita, ou para vós, ou alguns gostam de chamar, porque para mim, aqueles tribunais, elas simplesmente Guintes que estão cumprir com ordens de outros. Tribunal que pode cumprir com ordem de outros. A partir do momento que o tribunal está cumprir com ordem de políticos ou de militares, fica tribunal. O já é condenado se advogados entra com recurso no tribunal, ok? Num tribunal superior, caos
alguns gente está chamando Tribunal Militar Superior, TMS. Se advogados entram, ok, com o pedido para Tribunal Militar Superior invalidar aquela decisão de Tribunal Militar Regional que condena esses 3 militares. Ok. Então, Tribunal Militar Superior analisar aquele pedido de advogados, depois, e tomar uma decisão, que a gente está chamando de acordo. Bom, Tribunal Militar Superior encontra vários problemas, de que nesse documento é para pedir ilegalidades gravíssimas que é descobrir. E identificar 6 erros que eles até consideram de muito grave cometido para o Tribunal Regional de Bissau. Primeiro, aquele acórdão do Tribunal Regional de Bissau, dito acórdão, que quer ser acórdão, porque é assinado só por um juiz. Esse primeiro erro que o Tribunal Militar, naquele tempo, eles vão ao Tribunal Militar Superior. Gosto já não, gosto um local que é assaltado. É falar assim, lei está exigir para acórdão assinado, no caso do Tribunal Militar, é assinado para 3 juízes. E aquele acórdão é assinado apenas para quem que era titular daquele processo. Só que o juiz que entrega aquele processo só ele quer assinar e quer acórdão. Mas ele se considera como aquele acórdão do Tribunal Militar Regional. Que outros 2 juízes assinam só depois de documento entregado a advogados de defesa. E o tribunal chama aquele comportamento de, ou seja, nulidade insanável. Essa é a palavra que eu uso. Segundo erro gravíssimo que identifica, fala de como é para pedir prazo, que estava ultrapassado. Lei está dá 30 dias após alegações finais. Tribunal demora 59 dias. Lei está dá eles 30 dias e demora 59 dias. Quase dobro de prazo legal. Esse outro erro gravíssimo que comete. Logo, Tribunal Militar Superior, fala de como que lá é um erro e um acórdão juridicamente ineficaz. Acabali. Terceiro erro. Ordem de libertação ignorada. Próprio Tribunal Militar Superior ordenava já revogação de prisão preventiva. Mesmo que ela estava ainda na prisão preventiva, Tribunal Militar Superior mandava já para que gente largado. Aquela ordem que é cumprido. E o que o Tribunal Militar Regional faz? Simplesmente ignora aquela decisão do Tribunal Militar Superior. Ou seja, um tribunal menor está ignora a decisão de um tribunal superior. Só na Guiné-Bissau. Quarto erro que é cometido, erro grave, condenação além do pedido. Ou seja, pedido uma coisa, o tribunal toma a decisão de outra. E fala assim, Vitor Chongo, condenado à expulsão das Forças Armadas, sem pedido de promotoria. Ou seja, próprio Guintes, que vai lá em defesa do Estado, é que pedir que o tribunal bem decide. O tribunal que está decidir sobre o que é pedido. O tribunal está decidir sobre o que é pedido. Ok? Isso é muito importante. É falar assim, de como juiz que pode condenar além de que é pedido. Esse próprio Tribunal Militar Superior que falar. E a TC explica
é chamar, é papel de um princípio, que está a falar do princípio da vinculação temática violada. Essa aqui palavra que usa. Quinto erro grave. Falta de fundamentação. O tribunal, como fica provado de como Vitor Chongo que desloca, ou seja, Vitor Chongo acabou instalações de polícia judiciária naqueles dias que é acusado. Esse documento do Tribunal Militar Superior de verdade, de que tempo? Não esses de house. Bom direito, tribunal como Vitor Cabay, instalações de polícia judiciária. Esse Tribunal Militar Superior que eu falei, cadê mar? E fala, mesmo assim, mesmo que é provado como Vitor vai lá, ou é provado como Vitor Cachigari vai lá, ainda assim, que ele parte, ou seja, ainda assim Vitor condenado, suma autor material. Se a Bonimbuca Chigari esteve naquele lugar, como eu pude condenar suma autor material? Autor material é quem de facto executa. Mesmo caminho que ser do jurista, mas e tem coisas que é simples, meus irmãos. Autor material é quem que executa. Se Vitor Cachigari vai polícia judiciária para tentar retirar Suleiman Seydin, como é que ela pode pegar, como é que Vitor pode condenar um autor material que é possível? O Tribunal Militar fala, não, esse calei, esse que pode acontecer. Sem qualquer tipo de prova, simplesmente fala como Vitor Baila é que apresenta nem prova, nem foto, nem vídeo, nem conversa telefônica, nem nada. Simplesmente é falar e Baila e é condenar. Acabou. Ponto final. Outro erro grave, sexto erro. Julgamento à porta fechada. Bob que é o tribunal fala ali, Supremo Tribunal Militar Superior. Superior. Ok? Isso é importante. E fala algumas sessões de curi sem imprensa e sem publicidade. E fala como aquilo viola Código de Justiça Militar e Código de Processo Penal. Esses dois códigos, Código de Justiça Militar, Código de Processo Penal, e violado gravemente. O tribunal, para que você chama de Tribunal Militar Regional? O tribunal falou como que lá mais uma nulidade insanável. Agora, se não vai para a decisão do Supremo Tribunal Militar Superior, nós estamos a explicar boas coisas sobre que o brasileiro está falando, tintim por tintim, tá bem? É só ouvir, é só escutar. Vou explicando. Fala assim, na parte 3, que está tratando de decisão do tribunal. A decisão, isso é dia 4 de março de 2026. De ano, atenção. De ano, que é decisão produzida. Tribunal Militar Superior, o que quer falar é decidir. Dá razão a advogados de estes seguintes condenados. Tribunal Militar dá, no fim de tudo, e da seguintes condenado razão. E como que seguintes tem razão. Militar, Tribunal Militar Regional fazia um mau trabalho e tirou uma decisão ilegal. E manda anula a decisão do Tribunal Militar Regional, porque eles um tribunal superior e tem força legal para anular a decisão de um tribunal inferior. Depois, manda para repetir o julgamento, para fazer já na base de lei, não de conveniência. Depois, ordenar a libertação imediata de clientes. Libertação imediata. Mas com liberdade total, com liberdade restringida. Mas não basta ir na prisão, tem que basta ir na casa,
talvez não aplicado a um TIR, por exemplo, um termo de identidade e residência. Pronto. E assinado esse acordo para 3 juízes. Tenente Coronel Dr. Fernando Sangandeki, Major Dr. Júlio Imbaná e Major Dr. Melvin Sampa. Mas se não vai ver a história desses juízes. Então, mas pelo menos esse Dr. Melvin Sampa parece como se vão parte de um escândalo que aconteceu ali, de tirar uma corda contenta a Biaga, não tá? Biaga manda simplesmente captura eles e vai ter eles lá no Estado-Maior algum tempo para você largar eles. Esse é um escândalo dentro do escândalo. Escândalo, uma grande mesmo. 6 dias depois de esse acórdão de Supremo, ou seja, de Tribunal Militar Superior. 6 dias depois, e tem um senhor que está chamado de Yaba Embalo, ou Yaba, uma coisa assim, e está produzindo um despacho, como ele, presidente do Tribunal Militar Superior, assim que ele ia auto-intitular-se cabeça, como ele brigadeiro general. Bom, e manda um documento que ele está considerado documento secreto confidencial. É Guiné-Bissau e pena. E mandar para que juízes que escrever ordem, essa aí cabe dando eles ordem, ordem, que escrever? Escrever 3 pontos e falar para que ele acordam que é tornado público. Para que ele acordam que é tornado público. É Guiné-Bissau. Depois, e fala como para juízes abster de qualquer atitude contrária. Ou seja, para juízes que tenta, não próprio, tenta divulgar documentos. Guiné-Bissau é país nesse terceiro ponto de falar que o processo para entregar diretamente a ele, pessoalmente a ele, presidente do Supremo Tribunal, ou presidente do Tribunal Militar Superior. Bom, assim que está falando. Ou seja, o que a gente está falando de patrão do Tribunal Militar Superior? Simplesmente tenta bloquear uma decisão judicial, um acórdão com 23 juízes independentes do Tribunal Militar Superior. A lei está falando que o juiz tem que ouvir, não é? Se consciência, o lei com se consciência de sabe. O juiz que pode tomar decisão baseado ou sob pressão, qualquer um que seja. Bom, essa interferência clara na decisão judicial. Crime, esse crime, atenção. Esses guintes que condenaram simplesmente, ou seja, guintes continuam a ficar lá de forma ilegal. Ilegal. Ao se tem uma decisão judicial, um acordo, como anda largar eles. É nega largar eles. Continua a ficar eles. O Moro se socou em balo, parcele publicamente, falou como é acusa guintes de como é me dar golpe. Na base daquela acusação, que fala de como e tem poder de assaltar o parlamento e assaltar de dia o ano e assaltar o governo. Ao se provado, fica provado de como é que gente quer chegar a participar de qualquer tipo de golpe de Estado. Golpe de Estado, aliás, que está dado com assalto à instalação da polícia judiciária. Golpe de Estado, ou com Nadal,
primeiro, quem que o alvo número um é o presidente da República. Salvo erro, fumaram naquela altura, Nica estava na Guiné-Bissau. Mas como está da golpe de Estado, o presidente Nica está na Guiné-Bissau. A boca salta nenhum quartelamento, boca saltar paiol para retirar armas, boca tomar aeroporto, boca tomar rádios de assalto, boca tomar nada. Simplesmente como agentes da polícia judiciária. Aliás, que depois nunca é comprovado como agentes da polícia judiciária. Isso é grave. Um abraço de dignidade e de amizade.